Muito bom dia! Tá começando o Refil dessa quinta-feira. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026. E aí, tá pronto pra ficar cheio de assunto? Porque no programa de hoje a gente vai falar sobre a TV a cabo. Diz aí, você ainda tem TV a cabo? Lembra do tempo que a gente contratava a NET, a DirecTV, a Sky? Pois é, esse mercado aí que fez parte da vida de tanta gente tá indo pro saco. E a gente vai falar um pouco sobre esse declínio, porque tem números novos a respeito disso. Depois a gente vai falar sobre meninos e apostas. É um artigo muito interessante da revista Parents, falando sobre como 1/3 dos adolescentes entre 11 e 17 anos já apostam. E essas apostas acontecem num lugar que você aí, papai e mamãe, pensa que é seguro. Já a gente fala disso. E para fechar, a gente vai falar sobre uma pesquisa novinha, fresquinha, que saiu na New Yorker sobre dizer tchau. Só que não é apenas sobre dizer tchau, é sobre... Será que são só os humanos que se despedem? Porque assim, a gente sabe que os animais se reconhecem, se cumprimentam. Mas por que será que eles não dão tchau? Então o programa hoje está repleto de informação. Tem economia, tem comportamento, tem ciência. Esse é o Refil. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. E o meu café você já sabe, é o da All Brewder. Você também pode assinar aí, basta clicar no link que está na descrição do episódio, usar o cupom REFIL para ter desconto. Hoje o cardápio tá variado por aqui, né? São coisas que eu achei interessante nessa minha passada pelos portais de assuntos interessantes da internet. Coisa para você chegar na roda de amigo com um papo ideia pra trocar. Até me enrolei aqui, blá blá blá. Mas é isso mesmo, tá? É repertório, né? Aquela velha martelada que eu dou todo dia por aqui. Você tem que ser uma pessoa interessante. É isso que nos vai diferenciar. Já nos diferencia, na verdade, né? Mas cada vez mais. A gente tá automatizando tudo. Então, aquilo que você é capaz de guardar na sua mente acaba sendo uma vantagem competitiva. Vamos começar falando sobre TV a cabo. Porque, cara, eu não sei como é que foi a sua infância, mas a minha adolescência foi na frente da TV a cabo. Eu consumi desenho, consumi reality show, consumi esporte. Boa parte do meu inglês, né, de ter aprendido a falar inglês, foi vendo TV a cabo. E eu me lembro que uma época, inclusive, a gente tinha lá, né, aqueles canais que não podia olhar, né, que tipo, tinha senha e tal, então a gente tinha uns amigos que ensinavam a hackear. Cara, a TV a cabo era uma coisa muito clássica da vida das famílias, né? A gente lá em casa teve NET, teve outras também. Só que assim, no Brasil, em 2025, isso que fez parte tão grande da minha e talvez da sua adolescência, a TV por assinatura perdeu 1.600.000 clientes em 2025 e terminou o ano com 7,5 milhões de clientes ativos. É uma queda de quase 18% em relação a 2024 e o menor nível desde 2009. Esses dados são oficiais da Anatel. Esse setor que já foi símbolo de status, né? Porque, cara, durante um tempo TV a cabo era coisa de rico, né? Hoje está encolhendo, ano após ano. E assim, se a gente compara o número de hoje com o auge, que foi lá em 2014, o negócio é muito feio. 12 anos atrás, o nosso país tinha quase 20 milhões de pontos de TV paga, certo? Isso significa que em pouco mais de uma década o mercado perdeu mais de 60% da sua base. A migração do público para outras formas de consumo audiovisual, né? O cancelar a TV a cabo e assinar o YouTube virou um movimento estrutural, não apenas uma fase. Tá realmente morrendo esse serviço.
E os números confirmam essa mudança de hábito. Em dezembro do ano passado, agora 2025, as plataformas de vídeo online atingiram 37% da audiência nacional, o maior patamar da história. E a TV aberta ainda lidera, com quase 60%. Mas a televisão paga está lá embaixo, com apenas 7% dos aparelhos sintonizados, mostrando quanto o espaço dela virou residual, né? Agora, dentro do universo do streaming, o domínio é do YouTube, lá em cima, seguido por Netflix e, olha só, pelo TikTok. O entretenimento se fragmentou, se personalizou e passou a morar no celular, né? Na escolha individual, no algoritmo, em vez de depender de um pacote fechado onde você precisa esperar começar o programa. Mesmo assim, a TV por assinatura ainda tem um peso no ecossistema de mídia. Agora eu estou falando de canal de notícia, né? Que dependem desse modelo de distribuição. Esse mercado está cada vez mais concentrado em poucas operadoras. Eu falei da NET lá no começo, mas ela nem aparece aqui. Claro e Sky dominam a maior parte dos acessos. Na realidade, a Claro comprou a NET, né? E a NET nem existe mais. Bom, a queda não é só tecnológica. É o retrato de uma era em que o controle saiu da grade e foi para a mão do espectador. Agora, eventos ao vivo ainda sobrevivem. Porque mesmo a gente assistindo os jogos de futebol pelas plataformas de streaming, ou a gente assistindo algum fato histórico pelo YouTube, pelo menos eu sempre busco na TV primeiro. Primeiro porque não tem delay, segundo porque acontece, você liga rápido e tá lá. Agora, pro resto das coisas, realmente, a TV, de uma maneira geral, já perdeu força, né? Diz aí nos comentários, você ainda tem TV a cabo? Eu já cancelei a minha faz muito tempo. Vamos pro próximo assunto. Essa daqui me chamou muito a atenção, porque dia desses eu estava escutando um podcast que eu gosto muito. Aliás, sugiro que você escute. É em inglês, mas se você conseguir entender alguma coisa, já vale a pena, tá? O nome é Deep Questions. O apresentador é o Cal Newport. É um cara que eu gosto pra caramba. Cada episódio ele traz uma pergunta, né, e aprofunda. Um dia desses ele estava falando sobre quais são as grandes preocupações com crianças a partir de 2026. 2025 foi o ano de um best-seller, né? Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que eu certamente indiquei em algum momento por aqui, porque esse livro é incrível, é realmente muito bom, e esse cara é foda. Ele é um psicólogo infantil que estuda o impacto da tecnologia nas crianças. Só que a partir de 2026 ele tem outras preocupações e já não é tanto rede social. Se você é ouvinte do Refil, você ouviu ontem que a Espanha vai banir para menores de 16 anos, a Holanda tá quase lá, a Inglaterra tá votando já, a Austrália já proibiu também. Então assim, essa questão de exposição a crianças em redes sociais tá começando a se encaminhar. Vai deixar de ser um problema para as próximas crianças. Agora, no programa do Cal Newport, ele elencou 3 preocupações desse mesmo autor, o Jonathan Haidt. 3 coisas que vão atrapalhar as crianças no futuro. Uma delas é jogos online, outra delas é inteligência artificial e outra delas é apostas. E eu vou deixar essas 2 primeiras para outro episódio para falar hoje sobre apostas e crianças, ok? Esse artigo da revista Parents, que é excepcional. Se você tem filhos e gosta de se inteirar nesse assunto, né, de parentalidade, de crianças, dá uma olhada no site deles ali. Todo dia tem coisa nova e vale muito a pena. Eles trouxeram uma pesquisa, certo? Que mostrou um dado bem inquietante. Se liga. Mais de 1/3 dos meninos entre 11 e 17 anos apostou dinheiro no último ano. E o mais curioso, e aqui é que onde você deveria prestar atenção, é que isso não acontece em site de aposta. Acontece dentro do videogame. É mesmo. Em mecanismos que parecem inofensivos, como loot boxes, gacha pools, pacote surpresa. Se você não é do mundo dos gamers, deixa eu traduzir pra você, tá? Gacha pools é um tipo de produto que você compra no jogo com a moeda do jogo e que você não sabe que item você vai receber. Você compra lá um baú, né, dentro do joguinho, e tu não sabe o que tem dentro do baú. E você compra isso com o dinheiro do jogo. Só que quando o dinheiro do jogo acaba, você pode comprar mais dinheiro do jogo, com dinheiro de verdade. Os loot boxes é parecido.
é também um item misterioso, que você recebe e abre e pode ter alguma coisa incrível ali dentro ou pode ter algo que não vale nada. O que isso significa? Que esses sistemas funcionam como uma versão infantil e gamificada de caça-níquel. Você paga um valor pequeno, recebe uma recompensa aleatória e se não vem o que você queria, você tenta de novo. Isso é aposta. O jogo transforma a frustração em repetição. E aos olhos de muitos pais, parece só uma compra dentro do game. Mas a lógica é a mesma do jogo de azar. Dinheiro real em troca de chance. Esse estudo aí foi feito com mais de 1.000 adolescentes lá nos Estados Unidos, mas os dados se refletem no Brasil. E ele aponta que quase 1 em cada 4 meninos participa regularmente dessas atividades que imitam apostas. Além disso, uma parte desses meninos também aposta em esportes, né, em site de bet, e outros, uma pouca quantidade, mas também jogam pôquer. Caramba! Que loucura! E isso é coisa de menino, tá? Porque se você tem filhos, você sabe já, né? Que meninas e meninos são afetados de maneiras diferentes por essa coisa aí da hiperconectividade. Os meninos caem mais pro lado dos games e as meninas caem mais pro lado da comparação nas redes sociais. 2 problemas horríveis. Bom, e é esse ambiente digital que justamente amplia esse cenário. A maioria desses adolescentes aí é expostas à propaganda de apostas em redes sociais como TikTok, YouTube, Instagram, além de anúncios durante transmissões esportivas. Se você assiste jogo de futebol com seu filho, você já deve ter notado que pelo menos 9 casas de aposta estão ali. Na camisa do time A, na camisa do time B, mais uns 3 diferentes na placa do lado do campo. O campeonato é patrocinado por uma casa de aposta. O show do intervalo tem mais uma casa de aposta. Então, assim, é bombardeio direto, certo? Que faz com que o conteúdo chegue neles mesmo quando eles não estejam procurando. É tipo um empurrão, né? O tempo inteiro. Normalizando essa ideia de que apostar faz parte da cultura jovem. E o risco maior está no cérebro dos adolescentes, que ainda está em formação, especialmente nas áreas ligadas ao impulso e à tomada de decisão. Há meninos para quem isso vai ser só uma brincadeira social ocasional, não vai causar nenhum dano para o futuro. Mas para outros pode criar padrões repetitivos que se intensificam com o tempo e acabam abrindo caminho para dependência, para ansiedade, para queda no desempenho escolar e até para outras formas de vício. Bom, os especialistas, o que eles nos dizem? Eles sugerem que o melhor caminho é estabelecer limites cedo antes que vire um problema. Falar sobre apostas com seus filhos. Exatamente. O seu filho sabe o que é um loot box, sabe o que é um gacha pool, ele sabe como funcionam essas mecânicas. Então, não fica achando que o moleque ali é avoado. Eu não vou falar de apostas porque ele não vai entender nada. Ele entende mais que tu, mané. Velho. Então, assim, falar sobre gastos, né? Falar sobre o dinheiro in game. Porque o gasto dentro do jogo é igual ao gasto na vida. Se ele acha que pode comprar qualquer coisa dentro do game, ele vai achar que pode comprar qualquer coisa na vida dele. Então, poxa, aproveita essas oportunidades para aprofundar nesses assuntos, né? Então, assim, o sinal de alerta não é um gasto isolado ali que ele te pediu para comprar o Robux, né? Por exemplo, dentro do Roblox, né? Mas é a frequência, é a repetição. É a sensação de estar sempre atrás de uma recompensa rara. Eu preciso daquela skin, eu não consegui aquela arma lá, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. É igual um velho num cassino. Então, assim, a questão é que o jogo mudou de lugar. Apostar não está mais separado da vida cotidiana. Você não vai mais até um cassino apostar, você não abre mais um bet para apostar. O hábito, o sistema, o mecanismo da aposta já está no quarto, no celular, no videogame, está disfarçado de diversão. E mesmo que chame de game, não é aposta, e muitos têm, certo? Talvez o desafio dos próximos anos seja exatamente esse, ensinar uma geração a reconhecer o que parece brincadeira e o que é brincadeira, mas que vira vício. Eu tive muito contato com casas de aposta durante os últimos anos. No momento onde elas estavam chegando no Brasil, se estabelecendo, né? Onde as regras não eram muito claras e hoje até são mais claras. E muitas casas de apostas são bastante cuidadosas com onde posicionam as suas propagandas. Agora, é fato que isso tá
aos olhos de todo mundo, inclusive das crianças. E a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muita clareza. Nada é mais valioso dentro de uma família do que a capacidade do diálogo franco. Faça isso com seus filhos. Toque nesse assunto, vai ser bem importante. E a qualquer momento eu falo aqui no Refil sobre as duas outras preocupações do Jonathan Haidt, que são os jogos online, e eu quero muito falar de Roblox pra você, tá? Porque assim, Roblox não é mais um jogo. Não deixa teu filho jogar Roblox. Não deixa teu filho jogar Roblox. E também falar sobre inteligência artificial, especialmente sobre como ela está sendo usada pelas crianças, pelos adolescentes, como um amigo de verdade. Só que ele não é de verdade. Ele é um robô. Vamos pro último assunto. Esse artigo aqui da New Yorker me chamou a atenção porque fala de algo do nosso dia a dia, completamente trivial, que são os cumprimentos, né? Porque, vamos lá, né, velho? É um troço universal. O humano faz, o cachorro faz, os animais se reconhecem, se cheiram, se tocam, se observam, né? Fazem gestos, o cachorro, o passarinho, o macaco. Então, assim, os elefantes, todos eles, né, têm essa, sei lá, relação real. Eles se veem, eles se encontram e tal, né? É meio instintivo até. Só que esse é o olá. Agora, o tchau sempre foi visto como uma exclusividade humana. A despedida, né, sempre foi entendida como um comportamento sofisticado. Sofisticado demais para qualquer animal compreender. Algo ligado à ideia de futuro. A ideia da ausência, né, da memória, tipo, você conhece alguém, você tá se despedindo, porque você sabe que essa pessoa vai para outro lugar, você não vai mais vê-la, né, ela vai continuar a vida dela, tu vai continuar a tua, mas vai ter a memória. É uma coisa complexa para um cérebro animal. Só que isso começou a mudar quando cientistas analisaram dezenas de horas de filmagem de babuínos em Moçambique, na África. Eles perceberam um movimento sutil, repetido só no instante em que uma interação social entre esses babuínos estava prestes a terminar. É um deslocamento de corpo e do olhar na direção da partida. É discreto, mas é consciente. E pela primeira vez surgiu uma evidência de que primatas também marcam o fim de um encontro. Que interessante! A dificuldade é que despedidas não são universais nem entre seres humanos, né? Cada cultura tem os seus próprios códigos. Tem lugares onde o adeus é rápido, é tchau, falou, valeu e vazei. Outros onde se prolonga até virar, sei lá, um ritual, né? Então assim, se o nosso tchau já varia tanto, é provável que o dos animais seja ainda mais difícil de reconhecer. Talvez a despedida de um babuíno não precise parecer gentil aos nossos olhos, né? Mas é o jeito que eles se entendem. Talvez seja só um gesto suficiente dentro do mundo deles. Agora, tem uma coisa legal, né? Porque esse estudo, esse debate, ele revela o quanto a gente projeta humanidade nos bichos. A gente trata cachorro que nem gente. A gente trata gato que nem gente. Se a gente é muito apegado a um animal, a gente leva ele pro médico que nem a gente leva os nossos filhos, a gente leva ele pra pet shop que nem a gente vai no salão de beleza. Então assim, a gente projeta muito de quem a gente é em quem eles são. E a despedida é mais um desses espelhos. Ah, ele tá dando tchau. Então assim, tem ciência envolvida, mas tem emoção humana também. E esse campo de estudo, né, é uma tentativa nossa de cada vez mais tentar colocar eles em par de igualdade com a gente, porque a despedida humana é uma tentativa de organizar a separação, né? Um adeus diz que a relação continua existindo, mesmo quando o outro já se foi. Você reconhece que ele existe, você dá tchau, né? Até logo. Talvez muitos animais não precisem disso, porque eles seguem conectados por sons, por cheiros, pela presença constante do grupo. Mas é legal quando a gente descobre uma coisa nova sobre a natureza, não é? E o Refil de hoje vai ficando por aqui. Eu quero que você comente aí se você gostou ou não gostou, qual foi seu assunto favorito, o que bateu em você. E que se você puder, se inscreva também e compartilhe os episódios, eu vou ficar muito feliz. Seguinte, o episódio de amanhã eu vou gravar de Joinville. Tô me tocando pra lá, daqui a pouco inclusive, porque eu vou dar uma palestra lá pra TOTUS,
de Santa Catarina, lá em Joinville. O Guia de Sobrevivência para o Futuro. 6 comportamentos que vão garantir que você seja a prova de tudo que acontecer no futuro. É muito legal essa minha palestra, modéstia à parte, tá? Então assim, vou fazer do hotel, que é mais ou menos como eu tô hoje, né? Tô on the road, tô aqui da praia, tô aqui em Torres, diretamente da Praia da Cal, fazendo refil pra você todos os dias. Amanhã vai ter. 6 da manhã eu tô de volta pro Sextou do Refil. Me segue, @ArthurDeVerdade no Instagram e vamos trocar ideia. Me manda DM que eu converso com a galera. Amanhã eu tô de volta, tá? Tchau pra vocês, vou pra Joinville. Beijo, fui.